E aí pessoal, beleza? Gente, no vídeo de hoje, tá, eu vou ensinar um pouco para vocês aqui, eu tentar passar um pouco, tá, sobre a questão de regulagem de pontos na sua galoneira, beleza? Então, se você gostar desse vídeo, já sabe, curte, compartilha, se inscreve no canal para mais vídeos e dicas, beleza? Então vamos lá pessoal. Ó, tô com a galoneira aqui da Max Sun Special, tá? Isso aqui pessoal, é independente de marca de galoneira, tá? Seja ela plana, cilíndrica, a questão da regulagem de ponto é a mesma coisa, tá? Então, para que você possa entender, pessoal, a galoneira, ela é da classe 400, tá? A gente sabe que os pontos de cada máquina, ela tem uma classificação. A galoneira, ela se classifica na máquina de ponto 400, tá? Que é uma máquina de ponto corrente de duas agulhas, duas linhas ou mais, tá? No caso aqui, 3 agulhas, 3 linhas ou mais, beleza? Então, a galoneira é uma máquina de ponto corrente, diferente da overlock. Ela não costura sozinha, sem o tecido, tá? A overlock, se a gente costurar sem tecido, ela faz a corrente da costura. Já a galoneira não, ela só costura com tecido, beleza? Então, qual a característica das máquinas de ponto corrente, tá? Principalmente, pessoal, é uma costura bonita, tá? É uma costura macia e é uma costura que aguenta elasticidade, tá? Então, se você pegar uma costura de uma peça feita pela máquina galoneira, ela tem que ter elasticidade, tá? Ela não pode ser uma costura rígida ou você puxar esse tecido e esse tecido estourar a costura, tá? Se estourar a costura ou se ficar frouxo, tem alguma coisa errada na regulagem de ponto dessa máquina, beleza, pessoal? Lembrando que eu estou aqui com 2 agulhas, tá? Então, nessa configuração aqui, ela é classificada como uma máquina de ponto 406, que é com 2 agulhas. Se fosse com 3 agulhas, seria 407. E se fosse com trançador, seria da classe 600, tá, pessoal? Só para a gente ter um entendimento melhor dessa questão aí mais teórica, beleza? Mas aí não importa tanto, você presta atenção aqui na prática, beleza? Então vamos lá. Para regular ponto de máquina, tá? É basicamente você prestar atenção em alguns fatores, tá? O principal dele é o tensor, tá? Então vai envolver tensor, vai envolver linha, agulha, vai envolver tecido, mas principalmente os tensores, tá? Então no canal tem vídeo falando sobre tensor também aí já, só você procurar que você vai achar, tá? Mas eu vou dar uma aula aqui rapidinho sobre tensor, tá? Então o nome já fala, tensor. Ele serve para tensionar a linha ou para tensionar a minha costura, tá? Para dar tensão nessa costura, dar elasticidade ou dar rigidez nessa costura, beleza? Então eu tenho 3 tensores de linhas na galoneira e 2 de fio, tá? Então lembre-se que o tensor de linha, ele é mais forte, tá? A mola que tem aqui dentro desse tensor de linha, ela é mais rígida, ela é mais forte, porque a linha, ela é mais forte, ela aguenta mais tensão, ela aguenta mais pressão do tensor. Já o tensor de fio, ele é mais sensível. A mola que tem aqui dentro é uma mola mais fina. Por quê? Porque o fio, ele não aguenta tanta tensão como a linha, tá? O fio, ele não aguenta muita pressão como a linha. Se colocar muita pressão nesse fio, nesse tensor, esse fio ele vai começar a quebrar. Beleza, pessoal? Então, basicamente, a regulagem de ponto ela se dá pelos tensores da máquina, se a máquina tiver algum problema ocasionando ela no momento, beleza? Então, vou tirar para vocês verem, tá? Você pode perguntar, Adriano, tem algum exemplo de ponto perfeito? Tem um exemplo básico, vou colocar na tela para vocês verem uma foto de um tipo de ponto regulado da galoneira e um tipo de ponto desregulado da galoneira, beleza? Então, aqui pessoal, ali eu percebi que está um pouco desregulado, tá? O ponto está completamente folgado, frouxo, ó, a parte de trás como está, completamente frouxo. Então, faça a comparação aí desse ponto aqui e do que eu vou colocar na tela do exemplo, beleza? Então, o ponto desregulado, ele pode ocasionar falha de ponto, pode ocasionar a costura estourando, pode ocasionar a costura desfazer ou desmanchar de forma mais fácil, tá, pessoal? E pode incomodar quando o cliente vestir a peça, tá? Lembrando que essa parte aqui, debaixo da linha, ela precisa ser uma parte da costura macia, porque ela vai ficar em contato com a pele do cliente, tá, pessoal? Então tem que ser macia essa parte de baixo, para não incomodar o cliente, beleza? Então vamos lá como eu falei para você. Então, tá desregulado aqui, tá? Então como eu faço para regular esse ponto? Eu vou pegar a minha mão, pessoal, colocar atrás do tensor e sentir esse tensor, ó. Deu para perceber que está completamente folgado, ó. Completamente folgado o tensor da linha, tá? Estou trabalhando com 2 linhas, se tivesse 3 linhas com 3 agulhas seria a mesma coisa, tá? Então, ó, completamente folgado esse tensor, tá? O do fio também está folgado, mas o do fio não se coloca muita tensão. Então do fio eu acho que aqui já está uma tensão equivalente, tá? Mas o da linha está completamente folgado, tá? Então eu vou partir esse tensor da linha,
tá, pessoal? Obviamente, como eu tenho um pouco de experiência, eu já vou colocando aonde eu quero. Mas você que não tem experiência, você vai apertando, sentindo esse tensor e testando na costura, beleza? Porque máquina de costura não tem receita de bolo, pessoal. É você fazer e testar. Então eu vou passar aqui uma vez, tá? E já vou ver se tá. Ó. Deixa eu focar. Já viu que tá melhor que essa de cá, tá vendo? A primeira linha, ela tá mais apertada, ela tá no ponto ok. A segunda tá mais folgada, tá vendo? Como tá a segunda linha. Embaixo, ó, já melhorou 90% a diferença da primeira regulagem para a segunda, tá? Então eu vou apertar um pouco a linha de baixo. Deixa eu sentir aqui. Pode ver que tá mais folgada. A de cima tá um pouco mais apertada, a de baixo mais folgada. Lembrando que nunca trabalhe, principalmente nas agulhas, com uma tensão maior em cima e menor embaixo ou vice-versa. Sempre tem que deixar as tensões da linha por igual, tá? Para não estar ocasionando problema na sua costura de falha de ponto, beleza? Ou ficar uma linha mais apertada que a outra. Isso fica feio na peça, beleza, pessoal? Então, pessoal, a regulagem de ponto é basicamente isso. É você ir dando tensão no tensor e testando essa máquina, tá? Na minha opinião aqui já está perfeito. Vamos comparar com o que está aí na tela. Um exemplo que eu coloquei na tela. Ó, para mim aqui já está uma regulagem padrão, uma regulagem perfeita, tá? Ó. Lembrando que essa parte de baixo aqui, essa parte de cá nunca vai ficar igual a essa parte daqui. Ela pode ficar melhor. Posso regular para deixar ela aqui melhor, não tão repuxada, tá? Mas ficar igual é quase impossível, beleza, pessoal? Então eu vou dar uma atenção aqui no fio também para a gente ver como fica a costura, tá? Uma atenção aqui no fio para a gente ter uma ideia de como vai ficar. Lembrando que o fio ele não aguenta tanta pressão como a linha das agulhas, beleza? Ó, eu apertei o fio, ó, já vi que a costura já deu uma fechada a mais, então vou folgar mais esse fio. Ele folgado ficou melhor. Lembrando também que ela fica assim, um pouco repuxada, porque na hora que a gente costura, tá? A gente abre o capacete e puxa a peça. Obviamente que a costura ela vai se repuxar ou se retrair, beleza? Isso aí é perfeitamente normal nesse tipo de máquina. Como ela não tem porta de automático, tá? É diferente das outras máquinas. Tá? Então ela fica, tem essa questão quando você puxa, a costura dá uma encolhida, beleza? Então, como eu falei para vocês, uma característica da costura da galoneira ou de máquinas ponto corrente, tá? É a costura ela ter elasticidade, ó, tá? Eu puxo essa costura e essa costura tem que voltar 80% ou 70% para o seu lugar novamente, beleza? Ela não pode ficar esticada ou estourar os pontos. Que é estourar os pontos? É eu puxar essa costura no máximo que eu puder. Essa costura ela não pode estourar, tá? Ó, ela não estourou, tá vendo? Ó, não estourou. Então se você puxa demais, ó, agora eu vou puxar demais e vai estourar. Não sei se vai dar pra você escutar o zoado dela estourando, tá? Claro que aqui também é demais, não teria como não estourar, ó. Tá vendo os estalos? Então se eu puxar de uma forma normal e essa costura estourar, tem alguma coisa errada, tá? Então vamos lá, Adriano, já regulei os tensores, tá? Fiz como você falou aqui, mas o meu ponto não regulou. Então tem alguma coisa errada na sua máquina. Pode ser agulha, pode estar rombuda. O fio, principalmente o fio, pode estar engalhando em alguma parte no coração, tá? Ou no looper. Tem que ver se o fio engalhar, ele vai deixar a costura rígida e a costura vai começar a estourar quando você puxar, tá? Então isso aí é coisa que você aprende no dia a dia, pessoal. Mas o principal é os tensores. Você vê que tensão ou qualidade da costura, 90% é sobre a tensão, tá? Então se eu quero colocar tensão na minha costura ou apertar na linguagem mais popular, eu aperto esse tensor no sentido horário. Se eu quero tirar tensão, se eu quero folgar a minha costura, eu rodo no sentido anti-horário. Então basicamente é isso, pessoal, tá? Então se gostou do vídeo, já sabe, curte, compartilha, se inscreve no canal para mais vídeos, beleza?